Pastor Mark Finley revela os eventos dos últimos dias, na sua mensagem de esperança, o fim e um novo começo. Há alguns anos eu estava pregando em Budapeste, Hungria. E enquanto eu estava pregando, o governo da Hungria foi deposto. A transição entre o comunismo e a democracia. E eu estava pregando em um grande auditório no centro de Budapeste. Imediatamente comecei a receber convites das universidades e eles pediam: você poderia vir falar com nossos estudantes sobre a Bíblia, sobre o cristianismo? Obviamente que eu aceitava, e eu estava discursando em universidades uma atrás da outra para aqueles estudantes ateus. E eu lembro que eu fui a uma universidade no sul da Hungria e o diretor da escola, o reitor da escola disse: eu queria que você falasse sobre a existência de Deus. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia e mostrasse na Bíblia as evidências da existência de Deus. Nós traremos um astrônomo e depois que você terminar, ele irá nos mostrar através da astronomia que Deus não existe. E eu respondi para ele: muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer isto, mas também gostaria que o astrônomo se apresentasse antes. Eu sou um visitante no seu país, então deixe que ele me mostre como devo fazer. Então eu fui para a universidade e, chegando lá, o reitor da universidade disse: Sr. Finley, temos um grande problema hoje. Eu não sei como faremos. Nós demos 1 hora para o astrônomo e 1 hora para o senhor. E depois os alunos poderão fazer perguntas e receber respostas. Mas ele não apareceu e não sabemos o que fazer. Eu disse: eu acho que eu posso preencher 2 horas se vocês me derem as 2 horas. E ele respondeu: lógico, fique com as 2 horas. Então eu fiz uma apresentação de 2 horas. Nós falamos sobre as profecias da Bíblia, as grandes profecias do livro de Daniel, os reinos da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Nós falamos sobre os achados arqueológicos da Bíblia. Nós falamos sobre astronomia e como as evidências na astronomia indicam que existe um design que precisa ter um arquiteto. E existe um arquiteto do universo, existe um arquiteto do corpo humano, existe um arquiteto da história. Todas as ciências indicam que existe um Deus que ama, se preocupa, cuida. E quando eu acabei, os alunos disseram: nós temos algumas perguntas, Sr. Finley. Então eu disse: pois não. Então um aluno ateu levantou a mão e disse: nossos astronautas vão para o céu e o famoso astronauta russo Yuri Gagarin disse que ele não viu Deus. Ele esteve lá, portanto, Deus não existe. E ele perguntou: você já viu Deus? E eu disse: eu vou responder a sua pergunta. Os alunos disseram: nós somos ateus. Deixe-me responder a sua pergunta. O ateu é aquele que não acredita que Deus existe. Não é? Os alunos disseram: é. Então eu disse: de todo o conhecimento do mundo, quanto conhecimento vocês têm como estudantes? Diriam que todo o conhecimento sobre ciência, todo o conhecimento sobre línguas, o conhecimento sobre história, o conhecimento sobre astrofísica, todo o conhecimento sobre química, vocês conhecem 95% de tudo que existe para saber? E eu disse: professores, os seus alunos possuem 95% de todo o conhecimento de toda a história do mundo, 95% de todos os livros, de toda a química conhecida, 95%. E os professores disseram: não, não tem. E eu disse: as suas notas mostram isto, e todos riram. E eu continuei: acham que sabem 50% de tudo que existe para saber? Vocês já leram 50% dos livros que existem? Tem 50% de todo o conhecimento sobre línguas, culturas, artes, civilizações. E os alunos disseram: não. Eu poderia ser bom com vocês se eu dissesse que conhecem 5%, e eles disseram: muito bom, Sr. Finley. Nós talvez saibamos 2% daquilo que existe para saber. E eu disse: não conhecem 98% de tudo que existe para ser conhecido, não é? Então eu concluí: se vocês conhecem apenas 2% de todo o conhecimento, não conhecem 98%. Então seria possível que Deus exista dentro dos 98% que vocês não conhecem?
E os alunos disseram, sim, 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 Sr. Feeling, de um ponto de vista lógico. Isto é lógico. Então eu disse, vocês não são ateus, porque um ateu diz que tem certeza de que Deus não existe, mas um agnóstico diz que Deus pode existir no conhecimento que ele não tem. Por isso vocês não são ateus, são agnósticos. Mas eu tenho outra pergunta para vocês. O ateísmo diz que quando morremos, ficamos no túmulo e nunca mais saímos de lá. E alguém joga terra, o seu corpo e ossos se desfazem, você cheira mal, e os vermes comem o seu corpo e você desaparece. Isto é o que o ateísmo diz. O cristianismo diz que um Deus amoroso nos criou, nos fez, nos formou. E ele se preocupa conosco, ele é um Deus íntimo e um Deus pessoal, que nos ama tanto que quando a raça humana foi enganada, Cristo morreu por nós e através da sua misericórdia nós podemos ir para o céu. E quando você morre, se morrer antes que ele venha, ele sabe disso, ele conhece o seu nome e ele descerá entre as nuvens do céu para redimi-lo. Agora, se puder escolher entre as duas, você pode morrer e ser enterrado e os vermes irão comê-lo. Ou você pode morrer e estar dormindo até que Cristo venha para ressuscitá-lo e então poderá viver com ele para a eternidade. Destas duas escolhas, qual delas você preferiria? E os alunos disseram, é lógico que nós preferimos viver em uma nova terra para sempre. Então eu disse, vocês não são agnósticos porque um agnóstico diz que não se interessa. Vocês estão procurando a nova terra e é por isso que eu vim aqui hoje para falar com vocês. A volta de Cristo é tudo. Qual a esperança do ateísmo para uma jovem mãe cujo marido está morrendo de câncer? Venha comigo ao Hospital do Câncer, onde as pessoas fazem radioterapia e quimioterapia, onde eles perdem peso e perdem os seus cabelos, perdem a força, perdem a esperança. O que você diria? Você sofre, irá morrer, será colocado em uma urna fria, escura e não tem mais nada. O ateísmo não dá nenhuma esperança. Se os túmulos são buracos escuros no chão, se a morte é uma longa noite sem uma manhã, não existe nada além. O livro de Daniel transborda de esperança. A história não é circular, que roda, roda, roda. Daniel tem um ponto de partida. E as profecias de Daniel, reveladas pelo anjo Gabriel, começam em Babilônia e vão para a Medo-Pérsia, depois para a Grécia, depois para Roma e depois para a queda do Império Romano, depois para a igreja religiosa apóstata, depois para o julgamento de Deus no céu, depois para o fim de todas as coisas, a volta de Cristo. Cada profecia de Daniel, não importa onde comece, acaba com a volta de Cristo, acaba com o retorno do nosso Senhor, acaba com Jesus descendo. Daniel disse, existe esperança para o oprimido deste mundo. Daniel disse, existe esperança para o nosso mundo confuso e caótico. E Daniel disse, há esperança para este planeta superpovoado e poluído. Daniel disse, deixe o seu coração encher-se de esperança. O livro inteiro de Daniel chega a um clímax no 12º capítulo. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 12. Porque aqui em Daniel 12 temos a libertação afinal. Libertação afinal. Em Daniel, no 12º capítulo. Daniel capítulo 12, começando com o verso 1. A Bíblia descreve os últimos dias da nossa história, após a Babilônia, após a Medo-Pérsia, após a Grécia e após Roma. Depois da queda do Império Romano, depois que a igreja apóstata liderou o abandono da verdade, Deus tem seu povo fiel. E o povo de Deus continua leal a ele, continua servindo-o e obedecendo-o. E nos últimos momentos, quando nós terminamos Daniel 11, na palestra anterior, vamos recordar onde nós terminamos, versos 44 e 45, porque o verso 44 e o verso 45 nos introduzem diretamente ao capítulo 12, verso